Fala galera, então tô na área para a gente conversar sobre a notícia que saiu sobre a Intel e a Alphabet, a dona da Google, que mexeu com o mercado, principalmente com a Intel, fazendo ela subir mais de 12% e trazendo mudanças para esse mercado de chips que promete muito para o futuro. Então vamos dar uma olhadinha rápida no que aconteceu com a notícia, né? O que diz a notícia, basicamente, e depois vamos olhar os gráficos para saber se vale ou não vale a pena ainda entrar na Intel, se tem realmente a oportunidade ou já se foi e não tem muito o que fazer. Então vamos focar aqui agora exatamente na notícia. Então tá aqui, ó, trazendo pelo site da Invest, já tá aqui a tela bonitinho para vocês dar uma olhada. A gente tem a Alphabet, né? Contrata a Intel para fabricar 3 milhões de chips próprios, diz ter esse site, tá? Que particularmente eu não conheço, tá? Information. Então aqui basicamente o que diz, tá? A Google da Alphabet fez o pedido à Intel para fabricar mais de 3 milhões de unidades de processamento tensorial TCU, né, na sigla em inglês, em 2028. Informou, né, o informante, que é o nome do jornal, citando fontes com conhecimento direto nas negociações. Isso aqui pode ser ainda rumor, mas o ponto é que trouxe uma movimentação muito forte para o mercado. Depois tem outra notícia para a gente dar uma olhada. Se tivemos a confirmação, essa aqui é a primeira, né, sobre isso. Então a NVIDIA também está avaliando se a tecnologia da Intel pode ser usada para fabricar um processador que combine com 4 chips gráficos em uma única unidade, embora ainda não tenha feito pedido à empresa, segundo a reportagem. As ações da Intel subiram mais de 9%, então aqui fala sobre um pouco sobre o ganho e devem se somar ao ganho de 169% registrado até agora neste ano, impulsionado por sinais de processo constante na recuperação da empresa. Desde o Lip-Bu assumiu o comando, então é o CEO da empresa, né? A Intel se recusou a comentar sobre a reportagem, enquanto a Alphabet e a NVIDIA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Então, olha aqui, ó, já traz esse ponto aí que eu comentei, ó, a Reuters não pôde verificar a reportagem de forma independente. Aqui deve comentar um pouquinho, né? Possível encomenda de chips de IA desenvolvidos internamente pela Google impulsiona o negócio de fabricante de chips por conta da Intel e surge no momento em que a empresa tenta se recuperar a liderança no setor de fabricação de semicondutores, perdida para a tailandesa TSMC após anos de erro de gestão. Então a gente já sabe, e teve ano passado, eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, mas o governo Biden comprou ações da Intel e botou dinheiro na empresa junto com o governo Trump que está fazendo aqui agora, comprando ações fortes da IBM e entrando forte, pesando com bilhões de dólares para esse setor. E óbvio que aqui também é uma questão estratégica geopolítica, né? Se tu reforça a Intel, né, que já tem toda uma estrutura e óbvio que está defasada na tecnologia, mas tu dá esse suporte para ela avançar, tecnologia, tu tem uma questão geopolítica e aquele risco, né, que tu tinha sobre a TSMC, a tailandesa lá, tu fica fora, né, dessa ideia. Então aqui, ó, o crescente demanda de chips recorrente, um boom na inteligência artificial, a TSMC com dificuldade de obter o fornecimento adequado, esta crise tem capacidade de fazer com que várias das principais empresas de design de chips de IA procurassem a Intel. Tá? Então aqui é a notícia que saiu, o ponto é que essa notícia aí, pelo visto, neste momento, o horário que saiu essa notícia foi, deixa eu ver se eu tenho aqui, foi às 11h27, tá? E aí, aqui nesse primeiro ponto, a gente vê que não tem uma confirmação, é meramente até o momento aqui, um boato que já fez a Intel subir 9%, tá? Então aqui fala um pouquinho, o nosso referido executivo tá, enfim, foi basicamente isso que trouxe no primeiro momento. E aí nós tivemos aqui ó, a segunda notícia, ó. Hitachi e Intel afirmam parceria estratégica para a transformação com o IA. Então foi publicado um pouco depois, vamos ver. Então, Hitachi, eu não conheço a empresa, anunciaram uma colaboração estratégica para impulsionar a IA física, a computação e a infraestrutura digital do setor de manufaturado, energia e mobilidade. A parceria tem foco em 5 áreas: ferramentas para fundição de semicondutores, computação quântica, otimização de energia, silício e personalização e aplicação de IA de borda, além da automação industrial. As empresas planejam combinar a expertise em tecnologia operacional e manufaturado da
Hitachi com a capacidade de computação de plataformas de silício da Intel. O segmento de ferramentas para fundição, a Hitachi utilizará dados do seu sistema de metrologia e microscópicos eletrônicos de varredura na plataforma X-Top para viabilizar diagnósticos preventivos e otimização de manutenção na fabricação de semicondutores. Componente da computação quântica envolve o codesenvolvimento entre as equipes de pesquisa de duas etapas. Diferente, um setor diferente. Ela está indo para uma área um pouquinho diferente, mas óbvio que depois de uma notícia muito forte, né, que nós tivemos esse boato até então, mas que teve uma representatividade significativa para o mercado, e agora uma confirmação que essa empresa está fechando um acordo com a Intel, a gente tem essa explosão de movimento que atrai, né, os investidores. Então, aqui fala mais um pouquinho de otimização da energia, fornecer serviço, tarará, não tem algo muito interessante aqui a ser dito. Então, é basicamente a próxima onda de IA física vai transformar a fronteira industrial da nossa economia por meio de novos avanços em robóticas, máquinas autônomas e outros dispositivos de IA de borda. É o CEO da Intel. Então é basicamente isso, tá? Trouxe isso aqui. Até cheguei a dar uma vasculhada em algo mais, mas não teve nada muito significativo. E agora vamos lá aos gráficos. Só que antes da gente ir aos gráficos, não esqueça, né, de dar o like, se inscrever no canal, comente, compartilhe, para que a gente consiga trazer mais informações do que aconteceu especificamente na empresa chamada, né, vulgo a Intel. Então vamos lá, dar uma olhada nos gráficos. Aqui a gente tem o TradingView, a gente vê que ultimamente veio uma porrada muito forte. O TradingView é uma ferramenta legal, né? Porque aqui, ó, a gente tem aqui através desse raio, depois a gente vai olhar com cuidado, aqui, ó, as informações, né? Olha aqui, ó. Estratégia da NVIDIA para PCs com IA aposta em uma demanda de grande parte não comprovada, que vai além dos usuários do nicho. Segundo tem informa a Google, a NVIDIA considera a Intel como fabricante. A Alphabet contrata a Intel para fabricar 3 milhões de chips. Diz tem informação. Então tá vindo dessa fonte aí. O mercado não pagou muito para ver, não esperou para ver se realmente isso é real ou não é. Já teve a sua reação e foi exatamente expressiva, né? Como a gente pode ver, a Intel, ela já vem, né? Então vamos fazendo uma análise um pouquinho mais ampla sobre ela. Ela já vem de um longo período de movimentação lateral, tá? Ali no em meados dos 1999, ela teve um boom que chegou a bater 75 dólares, provavelmente aí com bundas.com, tá? Logo depois desse processo, ela girou em torno, que a gente pode perceber, em torno de, nos próximos anos, né, ela girou em torno de 35 até entre 35 e 11 dólares até 2014, onde ela flerta com o rompimento, e aí sim, em 2017, ela consegue sair aqui dos 35, se aproximando de novo até a sua máxima histórica, que era a casa dos 74, e aí logo depois ela começa essa movimentação lateral, e a partir de 2020, ela começa a ter problemas. A gente vê que ó, em meados, final de 21, ela começa a ter bastante problema, tá? Com seu balanço e tudo mais. Teve até uma demissão em massa, se eu não me engano, foi por volta de 20, se eu não me engano, foi final de 23, tá? Que ela começou a ter reestruturação da empresa, a situação não começou a ir bem. E o que é engraçado, né? Porque ela é uma empresa, se a gente for olhar, uma empresa que todo mundo conhece, tem logística, os produtos dela funcionam, a gente não tem uma defasagem tão grande sobre tudo que está acontecendo. Mas é uma empresa que passou por maus bocados, e aí a gente vê que ela se reestruturou, se eu não me engano, o balanço dela, não vai me falhar a memória, saiu muito ruim final de 23, e junto com o balanço, a empresa soltou nota que ia cancelar dividendos e fazer uma reestruturação, infelizmente demitir as pessoas, e se reestruturar para que futuramente pudesse voltar, né? E isso eu me lembro na época que eu até comentei, eu falei com quem me acompanha, eu cheguei a comentar que é o seguinte, que é uma baita oportunidade para quem acredita na empresa, porque a Intel não vai deixar de existir. É uma empresa que
não vai deixar de existir, ela tem uma estrutura, conhecimento para o mundo todo, ela não vai deixar de existir, e a partir do momento que ela tiver um acerto de novo, um clique, de novo ela vai voltar a ser o que ela era antes, vai continuar distribuindo dividendos, ou até mesmo ser comprada por uma das grandes, né, que é uma possibilidade, já que ela tem uma estrutura logística de fabricação de chips gigantesca, então qualquer uma das empresas que hoje tem necessidade de chips, poder comprar elas, parecia algo viável, não foi o que aconteceu, foi a entrada, realmente o governo americano acabou entrando aqui, tá, por uma questão geopolítica, porque é vantagem o governo americano ter uma empresa dessas rodando, né, que aí não gera aquela dependência daquela situação geopolítica com a China e Taiwan lá. Mas enfim, ela se reergueu, então aqui a gente pode ver que no final de 24 ela trabalhou bem dentro dessa região, né? E ali, que nem eu comentei, foi em 25, ela acaba saindo daqui, tá? Desse buraco a gente pode ver que ela começa aqui, ó, pagar dividendos, pelo menos no histórico do TradingView, ela começa a pagar dividendos aqui em julho de 21. Julho de 21, 0,34. E ela para, exatamente aqui, ó. Para de pagar dividendo nesse balanço, tá? Que foi, o último dividendo foi pago em 24. E aí, após disso, foi um resultado muito ruim. Exatamente, foi 24, não foi 23 aqui, ó. Foi muito ruim, 80% de queda. Então, a receita foi muito ruim. E aí, depois, desde então, ela não pagou mais dividendo. E aí teve melhoras no seu balanço. Aqui teve 9%, aqui, ó, mil e poucos por cento. Não sei o que aconteceu aí. Ó, mil e poucos por cento também da estimativa, que foi 84% da estimativa, já foi mil e poucos por cento da estimativa, e desde então a empresa vem, entre aspas, sendo um reloginho, e ela tá, não só ela, eu acho que a IBM estão dentro deste centro todo de logística geopolítica para os Estados Unidos, importante, tá? Porque é uma empresa americana, estrutura americana, então esse esquema geopolítico, eu acredito que o governo americano vai entrar mais forte, baseado nessas empresas que já têm essa estrutura. E graficamente a gente está vendo, né, que ela disparou. Muito difícil falar, principalmente para o longo prazo, né? Que essas empresas dispararam. Se a gente for ver aqui, a empresa disparou. Basicamente, ela chegou a um teto ali de 149% do seu rompimento. A gente vai ver, hoje atualmente está batendo 107%, tá? Por cento. Óbvio que no longo prazo fica um pouquinho difícil da gente imaginar o que pode acontecer, mas por expectativa e simetria de movimento, né? Simetria que seria o retorno do movimento, há uma expectativa dela voltar aos 75, 84 para ficar bonito. Ficaria bonito porque ela emendaria a possibilidade de um fundo e aí, quem sabe, um pivô de alta para fazer sentido uma compra estruturada melhor num gráfico mensal. Quando a gente traria para o gráfico semanal, eu vou apagar aqui que eu estava fazendo uns estudos anteriormente, ela tem espaço, né? Ela vinha de uma movimentação muito forte, principalmente com a ideia de perder essa mínima. A partir do momento que perdesse essa mínima, a gente poderia ver a Intel escorregando, né? E voltando para lá, aquela região mais ou menos onde para mim faz sentido a simetria dela buscar, mas enfim, ela não rompeu, ela se manteve e óbvio com a notícia dessa semana, né, no começo da semana tivemos esse salto, né, da Intel de mais de 11%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Então aqui, ó, o salto é muito pelo gap, né, na abertura. Então a gente vê aqui que ela teve uma alta de 11%, mas o candle está fechando negativo. E se a gente for ver no gráfico diário, é um ativo meio complicado, porque ele começa a gerar uma movimentação de lado, tá? Que gera uma complicação e uma dificuldade para a gente ter uma certeza se ela vai emendar a movimentação de alta ou vai fazer um recuo. O ponto é que ainda está meio complicado e eu particularmente não gosto dentro, né, no meio dessa movimentação gigantesca de alta, ela começa a fazer uma congestão e não define muito para onde ela vai, tá? Isso gera uma complicação. Para mim, lembrando, né, mês que vem a gente já tem um balanço em junho 23. 23 desse mês já temos o. É 23 desse mês? Não, 23 de julho. O final do período é junho 26, e em julho, 23 de julho, nós já temos o balanço. Aí não sei se vai ser o cara, né, ou o balanço que vai dar essa impulsionada ou não. Mas realmente, baseado na notícia, nós tivemos essa movimentação que, em tese, a fonte dá para a gente discutir, não é das melhores, nenhuma das empresas que quis comentar sobre o assunto. Isso gera também um ponto de especulação. A pergunta que fica é se o mercado
está tentando antecipar esse movimento e logo amanhã vamos ter uma caída na real, ou se o mercado está antecipando, já sabendo de alguma coisa, para tentar arrancar na frente uma continuidade desse movimento. Eu acho que essa é a pergunta que vai ficar, tá? Porque graficamente nós não temos nada muito significativo. Trabalha numa movimentação lateral hoje, dia 8/6, né? Trabalha numa movimentação lateral, não tem nada, até a gente pode ver em prazos menores, o ativo está meio bem de lado, sem muita perspectiva. Até tem a tentativa de romper ali para cima, mas nada muito convicto. Isso aqui, dependendo do comportamento amanhã, principalmente se houver a perda da mínima desse candle aí que deu esse início dessa movimentação, né, que abriu em gap, a gente pode ter uma continuidade na queda, mas a situação da Intel não muda muito o cenário, embora a notícia seja relevante para um contexto maior, não acaba mudando o cenário todo dela, pelo menos graficamente. Acredito que não tenhamos nada muito relevante para ser feito. Beleza, galera? Então, essas foram as informações que eu trouxe sobre a Intel, que aconteceu aí, esse fato extremamente importante. E nós olhamos o gráfico para ver se realmente faz sentido a gente tentar surfar essa onda através desse acontecimento muito importante, que com certeza, se virar um fato concreto, onde as empresas assumirem que vão fazer esse contrato com a Intel, provavelmente a gente tenha essa empresa chamada Intel voando aí para frente. Infelizmente, o gráfico não diz muito que podemos ter essa possibilidade. Quem sabe, num primeiro momento, o gráfico esteja errado e talvez ela possa voar. Então, é bom ficar de olho nela para os próximos dias, principalmente monitorando aí, quem sabe, esse cenário de notícia favorável para a Intel. Feito, galera, não se esqueçam, muito importante, de dar o like, se inscrever no canal, curtir e compartilhar, para que possamos voltar aqui novamente. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima.